Fala galera, tudo certo? Hoje é o primeiro Pergunte ao Felipe do ano, cara. Eu já tô com as perguntas aqui comigo. Essas perguntas eu peguei lá do Instagram dessa vez. Na próxima eu pego aqui do YouTube, beleza? Então a primeira pergunta foi do Malu Leone. É normal se sentir impotente quando cometemos algum erro no cabelo do cliente? É totalmente normal quando a gente erra, né? O cara sente que, caramba, parece que eu não sei nada, sente super impotente, mas isso faz parte do processo, tá? Não tem como tu entrar nessa profissão e tu nunca errar no cabelo do cliente. O que vai acontecer é que esse cliente, ele vai ficar marcado pra ti pro resto da tua vida. Eu lembro dos clientes que eu errei feio até hoje, cara, mas isso serve muito como uma aprendizagem. Porque quando tu for fazer aquela mesma situação, tu vais lembrar do que tu fez, tu já resolveu como se faz aquilo lá e tu não erra mais. Então, o errar tens que levar como ensinamento, não tem outra escolha, não tem outra alternativa, na verdade. Vai lá, aprende com o teu erro e na próxima tu dá um próximo passo e manda ver, beleza? Mas, cara, não, sabe o que não pode acontecer e que é extremamente grave? É tu errar um corte e tu já pensar em desistir. Isso é, assim, ó, esse vai ser um erro muito maior, porque esse é um erro que simplesmente acaba com tudo que tu veio fazendo desde o início. Então, erra, aprende com aquilo e segue em frente, ao invés de vir errar e desistir por causa disso. A maioria das pessoas, elas tendem a querer desistir quando cometem um erro. E quando tu começar a perceber que o erro, ele tá do teu lado, é algo para tu aprender, aí tu começa a evoluir muito mais rápido. Tu tens que gostar das tuas derrotas, tu tens que gostar daquilo que tu erra, porque é uma aprendizagem muito forte, cara. Se eu pegar e te ensinar alguma coisa, olha, faz esse pente corrido. Cara, é muito bom, claro, eu vou estar te ensinando, né? Tu vai estar evoluindo, mas quando tu pega e tu erra um pente corrido, tu, caramba, olha só o que eu fiz. Então tu já começa a aprender muito mais rápido quando tu comete um erro. Por isso, tudo que vocês estão aprendendo aí agora, nunca fica com aquele medo de, caramba, eu vou errar. Porque tu sempre vai dar menos do que realmente precisa. E é melhor que tu exagere, que tu cometa um erro grave às vezes, sabe? Porque aquilo ali vai fazer com que tu aprenda e tu comece a entender quais são os limites e a tua evolução vai muito mais rápido. Então, não tenha medo de errar. Continue errando aí, faz parte do processo de aprendizagem. Claro, né, não vai ficar errando sempre a mesma coisa e lá. Não, errou, aprende, vê, pô, por que eu errei, o que eu fiz e tal. Raciocina sobre aquilo, pensa sobre aquilo, resolve aquilo e bola pra frente. Beleza? Vamos para a próxima. A segunda pergunta é do RDL Adrihan. Eu não sei mexer o lado parado de uma tesoura. Quando tu vais utilizar uma tesoura, para quem não entendeu a pergunta, né? É somente uma lâmina que ela movimenta, a outra ela fica parada porque tu tens que movimentar só o teu dedão, certo? Eu vou dar uma dica aqui que vai te ajudar bastante. Eu tenho um e-book que ele é gratuito, que eu dou exercícios para que tu faça para conseguir desenvolver essa parte de só mexer o dedão. São duas coisas, exercício para que tu te acostume com o movimento e a posição da tesoura. Quando tu ajusta isso daí, fica muito mais fácil de trabalhar. E também o tipo de tesoura que tu vais utilizar, uma que fique bem confortável na tua mão, escolher a tesoura correta é super importante. Mas lá dentro do e-book vai ter um passo a passo muito melhor definido para ti do que eu fazer o vídeo aqui, porque daí teria que ser um vídeo só sobre isso, né? Lá no e-book não, vão ter os exercícios, tudo certinho, é bem bacana, certo? Eu vou deixar o link aqui em cima, tu vais clicar, vai lá, faz o download, é muito bacana, beleza? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Fernando Luiz, _8. Para melhor precisão de corte, começo pelo topete ou pela parte de trás? Isso independe, tá? Existem várias técnicas, que é pela parte de trás, pela parte da frente. Tem técnica que foca mais na divisão, tem técnica que foca menos na divisão, tá? Isso vai depender. O principal de tudo é tu entender como que funciona o cabelo. Tipo, se eu puxo ele um pouquinho mais para o lado, né, um pouquinho mais para frente, para o lado, para trás, como é que esse cabelo reage depois que ele volta para o ponto de nascimento dele. O principal do corte é sempre tu entender sobre estrutura e sobre ângulos de encaixe. E esses daí são pequenos detalhes que tu faz um ajuste. Claro que de frente para trás e de trás para frente muda completamente a técnica, tá? No meu caso, a técnica é de trás para frente, tá? Porque pelo estilo da minha técnica é mais fácil de tu entender como que o fio do cabelo vai ficar. E quando eu puxo de frente para trás, a tendência é que sempre o topete ele fique menor do que a parte de trás. E também a tendência de quem corta de frente para trás é quando utiliza o crânio como referência. O que eu digo como crânio como referência? É utilizar, por exemplo, eu gostaria de cortar 4 dedos. Então tu coloca o apoio do teu dedo e coloca 4
4 dedos e corta. 4 dedos na frente e 2 dedos atrás. E isso muitas vezes vai dar problema, porque quando tu utiliza o crânio como uma referência, se o crânio ele for irregular, o teu corte também é irregular. Então, dentro da minha técnica, eu não utilizo o crânio como referência, eu utilizo simplesmente linhas, né, que tu consegue estruturar e aí sim dar o corte perfeito, independente do tipo de crânio. Então, fica muito mais fácil de tu acertar. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado quando é de frente para trás. Quando comecei cortando de frente para trás. E depois que eu comecei a observar, eu notei que, caramba, quando eu faço de frente para trás, geralmente dá uma diferença, não consigo ter o controle tão acentuado. Mas existe técnica também de frente para trás, onde tu não utiliza o crânio como referência. Beleza? Então, independente, cara, se é de frente para trás, se é de trás para frente, tu tem que tomar cuidado com esses detalhes. Primeiro, boa estruturação de corte, entender sobre os ângulos. Segundo, evitar o crânio como referência. Por quê? Porque se tu utiliza o crânio como referência, tu não estás dando um corte, tu estás dando o formato do próprio crânio. É como se tu estivesse passando a máquina inteira. A máquina, quando tu passa, o que acontece? Tu utiliza o crânio como referência. Então, vai ficar na mesma ondulação do crânio. E isso é um problema, tá? Aqui aí eu tô apontando como um problema, beleza? Mas pode ser de frente para trás, de trás para frente, desde que tu não cometa esse erro, beleza? Vamos para a próxima. A quarta pergunta, ela tem um pouco da terceira pergunta, tá? A quarta pergunta é do André Souza. Tenho muita dificuldade em manter a mesma altura do corte e ao repassar eu corto muito. Então isso entra na questão de como tu vai pegar a mecha, se é de frente para trás, se é de trás para frente. Na técnica comum que os barbeiros utilizam é sempre de frente para trás, mas a maneira que é pego, né, utilizando o crânio como referência, acaba dando essas ondulações. Então, o que acontece? Geralmente tu corta de frente para trás e depois tu confere lateralmente. E quando tu vais conferir lateralmente, ele tá todo assim, né? Aí tu vais ajustar, beleza, deixa eu cortar retinho aqui, pá. Aí quando tu corta reto, se tu pegar de frente, aí de frente vai estar com ondulação, porque tu tá utilizando o crânio como referência e, outra questão, as tuas mechas, bem prováveis, elas estão muito grandes. Então tu tem aquela sensação de, nossa, o meu corte parece que tá sempre errado, né? Nunca tá certo, nunca tá perfeitinho. Às vezes acaba apelando um pouco para tesoura dentada e tal. Então, o grande ajuste que tu tens que fazer aqui também é não utilizar o crânio como referência e pegar cada vez mechas mais finas, que aí tu consegue enxergar melhor como está o resultado. Felipe, eu faço o seguinte, eu geralmente pego lateralmente, faço já a inclinação de acordo com um dedo e depois eu venho pegando de trás. Isso funciona em partes, ainda assim quando tu voltar vai ter ondulação, porque tu vai estar ou utilizando o crânio como referência ou tu vai estar utilizando o teu dedo para dar a angulação do corte, e isso faz com que as mechas laterais elas venham para o meio e exista também deslocamento, assim como pode também existir deslocamento na hora que tu pega, dando essa variação, porque quando o cabelo tu puxa ele, dependendo da onde tu puxa, na hora que ele volta para o ponto de partida dele, ele tem alteração no tamanho. Então às vezes tu puxou, caramba, eu puxei, eu cortei. Quando eu vi, tá com tamanho, não entendi por que deu esse tamanho, fiquei meio confuso aqui. Eu vou explicar só um detalhezinho. É o seguinte, quando eu corto o cabelo no ponto dele, por exemplo, ele nasce e ele vem reto. Eu corto, beleza, esse é o tamanho perfeito dele. Mas quando eu tenho um deslocamento mínimo, na hora que eu corto, esse deslocamento que aconteceu, ele é compensado na altura. Então, se eu desloquei, por exemplo, 1 centímetro, na hora que ele volta para a altura dele, né? Assim, para ficar mais claro, tá? Eu desloquei 1 centímetro o cabelo, eu cortei. Na hora que ele volta um pouco maior. Ele compensa esse 1 centímetro de deslocamento. Se eu desloco 2 centímetros, na hora que ele volta ainda maior. Então, o deslocamento do cabelo influencia diretamente na altura dele. Parece complexo, mas não é. É bem simples, tá? Quando tu entende toda a parte, não precisa entender a parte matemática em si, mas quando tu olha a parte matemática, ela fica bastante simples, tá? É o deslocamento interfere na altura. Beleza? Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Davin. Felipe, é possível fazer um bom corte sem a tesoura de desbaste? É possível, mas assim, quando tu começa a dominar a tesoura de desbaste, a tesoura dentada, tu começa a evoluir o teu corte. Então tu tens que aprender a utilizar ela, cara. Por quê? Porque ela vai ajudar na penteabilidade, ela vai te tirar de situações complicadas, ela vai ajudar bastante no encaixe, ela vai ajudar no controle de densidade do cabelo do cliente, ela vai ajudar também na parte do redemoinho, e algumas vezes tu consegue disfarçar 100% o redemoinho só utilizando
utilizando a tesoura dentada. Então ela é uma ferramenta fantástica, tá? Ela não é só para tirar volume, tem muita coisa envolvida com ela. Então é uma ferramenta sim que tu precisa dominar e que tu tens que ter na bancada. Tem muito barbeiro que não utiliza ela. Consegue fazer um bom corte? Consegue, mas com ela tu consegue dar um passinho a mais. É uma ferramenta incrível. E principalmente para quem está começando, ela é uma ótima ferramenta para aprender a fazer o pente corrido. Porque como ela corta um sim, um não, se por acaso tu errar, entrou demais e tu dá aquele cortezinho, não vai influenciar tanto assim no resultado final, né? Porque ainda assim vai manter o tamanho. Se tu fizer isso na tesoura de corte mesmo, vai ficar aquele buraco, daí fica complicado, né? Mas é uma tesoura incrível, fantástica, tu tens que ter na tua bancada para alcançar um nível diferenciado, certo? Então é isso aí, pessoal. Se vocês acham que alguém mais precisa ouvir alguma resposta que eu coloquei aqui, compartilha com essa pessoa, manda para essa pessoa que tu vai estar ajudando ela. Se tiver alguma dúvida também pode colocar aqui embaixo. Eu vou voltar com esse Pergunte ao Felipe, que é tão legal, eu gosto bastante de fazer. Tinha dado uma paradinha aí no final de dezembro, né? Início de dezembro aí mais ou menos, e voltei agora e ele vai ter toda semana, certo? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.